vai começar, então, nossa aula de hoje. Eu estou na página 42, nós estamos no capítulo 3, a gente vai falar um pouquinho de desenho geométrico, tá? Então, nós vamos ver algumas coisas de desenho geométrico. Muito bem. Vamos lá. Você já estudou sobre animais terrestres e aquáticos. Nesse capítulo, conheceremos mais animais que voam e como a matemática pode nos ajudar a entender situações relacionadas ao cotidiano deles. Acompanhe as próximas atividades e observe como os triângulos estão presentes em nossos animais. Bora lá. Primeira coisa, a gente vai ver a classificação. Antigamente, a gente via o que era um triângulo, a gente vai chegar lá. Mas nós vamos estudar nesse capítulo as classificações, já te digo que são duas, tá? Bom, vamos lá. Mundo Maker. Acompanhe as ilustrações abaixo de como fazer as dobraduras de origami e faça você também um objeto com papel. Na verdade, você repara aí que você tem um esquema embaixo de como você faz uma dobradura, tá? Que, na verdade, galera, vai virar esse passarinho que você tem na página 43. Abre aí na página 43, quer dizer, vira a apostila só. Você tem um passarinho ali. Então, esse esquema que ele colocou aí, essas 15 etapas, é para fazer esse passarinho. Se você olhar essas etapas do jeito que está, desculpa, eu não consegui fazer o passarinho, não. Agora, você repara que você tem ali um QR Code. Se você clicar naquele QR Code, ele vai direcionar direto para um vídeo no YouTube, numa moça fazendo o mesmo pássaro passo a passo. Então, é muito mais fácil de fazer, tá? Todo mundo tem QR Code aí ou tem gente que não tem? É QR Code? Eu não tenho. E leitor que lê esse tipo de coisa aqui, ô Professor, o único QR Code que eu uso é para colocar no WhatsApp Web, mais nada. Tá? Isso aqui. Legal, é a mesma coisa. Só que no WhatsApp Web, você não precisa baixar o QR Code. Ele já está no próprio aplicativo do WhatsApp, né? Mas existem outras situações que você tem que abaixar. Chama QR Code mesmo, tá? Bom, a gente vai precisar fazer um negócio desse. Então, se você não contém o QR Code, não tem problema. Eu te ajudo. Eu abaixei o QR Code, eu salvei o link. Eu posso colocar lá no grupo da sala de vocês e vocês acessam por lá. Pode ser assim? Tranquilo? Sim. Isso que eu te amo, professor. Então, perfeito. Então, esse QR Code, esse link que eu vou colocar lá, é como se faz um pássaro como esse. Já escaneei os dois. Um Seu deu quê? pro site e outro deu pro vídeo. Não entendi. Eu já escaneei os dois. Da página Oh, aí 42 sim, hein? Quem sabe faz ao vivo, hein? Muito bem, José. Bom, então na página 43, ele diz lá: analisando o objeto representado no origami, no mundo do maker, faça as atividades a seguir. Você não fez esse passarinho ainda, mas você vai fazer. Mas você sabe que a dobradura vai virar esse cara. É isso que eu quero que você entenda. Fechou? Muito bem. Diz lá: qual animal foi representado? O que você fez com esse QR Code? O que você fez com esse mundo maker? Você fez um pássaro. Então, escreva lá, na letra A, um pássaro. Na letra B, ele diz lá, qual figura geométrica está presente frequentemente nas dobraduras que você fez? Destaque essas figuras no desenho ao lado. Gente, olha para o desenho ao lado. Qual a figura geométrica que mais aparece? Triângulo. Triângulo. Isso é óbvio. Vamos destacar 3 triângulos? Praticamente só tem Primeiro. triângulo. Hã? Reparando bem, praticamente só tem triângulo. Praticamente. Grande José. Na imagem, por completa, eu não consigo enxergar outra imagem que não seja triângulo, tá? Então, eu quero que você destaque 3 triângulos aí. Então, por exemplo, a cabeça dele, puxa uma setinha, escreva o número 1, primeiro triângulo. Coloca lá. Na asa maior, você tem lá outro triângulo. E repara que ainda pode ser dividido em 2 triângulos menores essa asa.
Repara que a asa dele é formada por 2 triângulos. Então, puxa uma setinha, põe o segundo triângulo. E vamos representar o último retângulo com a cauda dele. Então, puxa uma setinha para a cauda, coloque o número 3. Então, nós representamos 3 triângulos diferentes. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Letra C. Comente com o seu professor e com os colegas. Quais são as características que formam a figura geométrica que você identificou na atividade anterior? Escreva a sua conclusão. Bom, então, nós vimos que essa figura, como disse até o José, o nosso amado José, ela é formada basicamente por triângulo. E o triângulo tem algumas particularidades. Para ser triângulo, ele tem que ter 3 lados. Ele tem que ter ângulos, tem que ter vértices, tem que ter características de triângulos. Legal? Então, escreva na letra C. A figura é formada... A figura é formada por triângulos. Entre parênteses, coloca aí as propriedades do triângulo. Bom, primeira coisa, os triângulos têm lados. Então, escreve entre parênteses, lados, vírgula. Depois de lados, o que ele tem? Ó, quando junta um lado com o outro, o que forma aqui em cima? Uma vértice. Um vértice. Muito bem, Fernandinho. Então, coloca depois de lado, vírgula, vértice. E tem mais uma coisa que forma o triângulo. Ângulos. Ângulos. Então, escreva aí os ângulos, tá bom? Muito bem. Vejamos agora a classificação dos triângulos. Presta atenção. Quanto à medida dos lados. Pega uma caneta marca-texto aí, por favor. Grifa classificação e grifa medida dos lados. Classificação, medida dos lados. Então, eu tenho 2 classificações. A primeira é a medida dos lados e a segunda é a medida dos ângulos. Vamos ver os 2 lados. Bora lá. O ser humano, muito intrigado com os animais que voam, estuda-os e tenta imitá-los desde os primórdios. Uma forma de representar essas aves é por meio de origamis, que reproduzem as formas das diferentes espécies. Observe a seguir algumas representações dessas aves. A primeira ave é uma andorinha. O segundo é um cisne. Terceiro é um pavão. E o último é um corvo. É um corvo. Muito bem. Segunda questão, observe as imagens, observe a figura acima, que representa o pavão. E acompanhe as próximas atividades. Eu estou falando só do pavão, mais de ninguém. É só dele que eu pedi para você olhar. Pega uma régua aí, por favor. Pega uma régua. Corre atrás da régua. E já pega o transferidor também, vai. Régua e transferidor. Ô, professor, Oi. você assiste La Casa de Papel? Eu não. Ou já ouviu falar, pelo menos? Já ouvi falar, claro. Então, tem um origami nessa série. Eu sei fazer esse origami. Tem? É do Que figura professor. forma, José? É tipo um pássaro, não sei. É só pássaro? pesquisar no Google. Mas Origami é diferente La Casa de da Papel. apostila, né, José? Oi? É diferente da apostila? Diferente. Que top! Depois eu quero Eu que acho você que eu ainda tenho alguns. Eu vou procurar. Eu Então vou te procura. mostrar. Se você tiver alguns aí, tua lição de casa vai ficar mais fácil. Pronto? Pegou aí? Achei. Pronto. Pronto? Vamos lá. Pronto. Bom, com o auxílio de uma régua, presta atenção. Meça
um triângulo que forma o rabo, a cauda do pavão. Lembrando que o centro está próximo do bico do pavão. Então, mede os 3 lados. Bora lá. Professor, aqui, ó. Deixa eu ver. Rapaz, que top mesmo, hein? Tem mais, ó. Tem vários. Curti. Depois você me mostra. Bom, mediu aí? Sim. Quanto deu? Deu um. Eu medi só a cauda, deu 1,5. Não, tá errado. Repara que você tem 2 lados de mesma medida. Quanto mede esses 2 de mesma medida? 1,8? Quê? 1,8? 1,8. Na verdade, ocorre uma variância de régua para régua. Esse 1,8 eu vou arredondar para 2. Então, perceba, Barral, que você deve ter medido e 2 lados devem ter dado 2 ou 1,8, beleza? Beleza. E o lado menor, quantos centímetros deu? 1,5, 1,6, por aí. É muito alto, muito grande. Alguém mediu? Me ajuda aí quem mediu o lado menor. Quanto deu? 1 centímetro? 1 centímetro. Muito bem. Eu tô confundindo. Eu confundi os Então, tá bom. 1 centímetro, tá bom? Então, nós vamos escrever lá na letra A. Ele quer saber quais são as dimensões. Então, escreva. As dimensões são, 2 pontos. 2 centímetros, vírgula, 1 centímetro, vírgula, e o outro. Quanto deu outro? Deu 2 centímetros de novo. Beleza? Tranquilo? Sim. Muito bem. Então, a gente reparou aí nessas dimensões. O que a gente pode perceber? 2 lados têm a mesma medida e um lado tem a medida o quê? Diferente. Beleza. Como é que eu chamo o triângulo que tem 2 lados de mesma medida e um lado de medida diferente? Isósceles. De triângulo isósceles. Então, olha lá a letra B. Represente nos triângulos da cauda do pavão, com um pequeno traço, os lados que possuem mesma medida e o outro com medidas diferentes. A seguir, complete abaixo. O triângulo do rabo do pavão. O triângulo que tem os 2 lados, então escreva, 2 lados de medidas iguais e um lado de quê? Medida diferente. Medida diferente. Muito bem. Então, escreva lá. Escreva não, complete. O triângulo que tem 2 lados com medidas iguais e um lado de medida diferente é chamado de triângulo o quê? Isósceles. Muito bem. Cadê aquele marca-texto? Pegue lá. Então, escreva triângulo isósceles. Perfeito? Muito bem? Sim, professor. Sempre muito bem. Então tá. Terceira questão agora. Observe a figura da página anterior dos triângulos contornados de cor de verde que representam a andorinha. Então, e responda. Com auxílio de uma régua, meça as dimensões dos lados desse triângulo e escreva suas medidas. Então, eu quero, na andorinha, o triângulo verde mede quanto tem na andorinha o triângulo verde. Bora lá. Professor, a andorinha é um pássaro, não é? É um pássaro, sim. Mede aí. É 1,6. Tá. Um lado tem 1,6. E os outros? O outro eu vou medir. Então, meça.
Que isso? E aí? Mediram aí, Ah, povo lindo? Eu medi o triângulo azul, esse daí tá marcado, os dois lados deu 1,6. Tem 1,6? Aham. 1,5 por aí. Tá. Então, olhando esse triângulo, o que você repara das 3 medidas dos lados? E todos os lados têm a mesma medida? Todos os lados o quê? Tem a mesma medida? Não, claro que não. Todos têm as diferentes medidas. Todos os lados têm medidas diferentes. Todos têm medidas diferentes. Agora, quanto mede o maior? 1,6. Então, coloca lá na letra A da terceira questão. Coloca lá, letra A da terceira questão. Então, olha lá. As dimensões são... 2 pontos. Então, quanto foi a primeira? 1,6? Isso. Então, E aí, 1,6. gatão? Beleza. Qual é a outra medida? Nossa, 1,5. professor, eu falei aí, gatão. Olá, gatão, tudo bem? Qual é a outra Tudo. medida? 1,5. 1,5, muito bem. E qual é a E a última outra- delas? E a outra é 0,3, 0,2 por aí. 0,5, meio centímetro, tá bom? Sim. Ô, professor, Muito bem. Agora, olha a letra B. Veja. Represente com pequenos pontos que possuem não tem a mesma medida. E complete os espaços. O triângulo que tem 3, escreva lá, 3 lados com medidas diferentes, ele é chamado de quê? Escaleno. Triângulo escaleno. Muito bem. Grifa a palavra ou as triângulo escaleno. Muito bem. Quarto exercício. Bora lá. Observe a figura da página anterior. Contornado na cor azul a representação do corvo. Vamos pedir o triângulo azul que está no corvo. No último pássaro. Mede lá o triângulo azul. Quanto tem as suas medidas? professor, Oi. naquela hora eu tava falando, eu tava quase gritando aqui falando no microfone que os lados, que todos os lados eram diferentes e eu esqueci que eu tava mutado. Aí é embaçado, né? Fala, Cecília, meu amor. 1,7? Tá. Quanto essa é a medida de um deles? Sim. Quais são as De outras todos medidas? eles. De todos eles. Eu Tem fiz a medida. 1,7? Sim. Muito bem. Acho que ela fez do errado, professor. Oi? Acho que ela fez errado, por causa que o meu deu 1,3, deu... Não, um de vocês está errado. Eu não posso nem saber qual está certo, porque a minha apostila, o tamanho é menor das figuras. Eu não consigo representar. Por isso que eu preciso de mais Cecília, eu pessoas fiz o para saber azul. quanto E você? medir. E Eu também você? fiz do azul. Oi? Oxe. Eu fiz do azul também. Então, só os dois mediram? Ninguém mediu mais? Eita. Bom, Eles só querem resposta, professor. isso é normal, isso é bom. Bom, então vamos Professor, me fazer deu assim. 1,4. 1,4? Então, ó, eu tenho do Barral... Meu deu quanto, Barral? 1,2. 1,2, Deu 1,4, a Cecília 1,7. Quanto, Lima? 1,2. 1,2? Então, menor. Então, vamos deixar tudo com uma medida padrão? 1,5? Vamos lá? Então, vamos lá. Na quarta questão, vamos responder, então. Com a régua, meça tal. Quais foram as medidas encontradas? Então, escreva. As dimensões foram 1,5. Fecha a porta. As dimensões foram 1,5 para todos os lados. Na letra B, o que a gente vai colocar?
represente com pequeno traço, tal. Vamos completar. O triângulo que tem todos os lados com medidas iguais. O triângulo que tem todos os lados com medidas iguais é chamado de triângulo equilátero. O professor, Oi. o triângulo que tem todos os lados com medidas congruentes também dá a mesma coisa, né? Sim. Na verdade, Lima, congruente ou iguais, em medida, é a mesma coisa. Muito bem. É que, na verdade, o congruente seria aí uma palavra, uma expressão designada ao desenho geométrico. Muito bem. Que significa também iguais, tá? Você vai grifar, então, triângulo equilátero. Beleza? Beleza. Tranquilo? Muito bem. Então, agora, vamos só analisar esse retângulo que está embaixo em verdinho. É verde? É. Verde. É que a minha Isso cor é mesmo. branco e preto. Eu não tenho uma cor deles. Ele diz lá, o triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. Então, dois lados congruentes e um diferente. O triângulo escaleno tem os três lados com medidas diferentes. Não tem nenhum lado com a mesma medida. E o triângulo equilátero apresenta os três lados com a mesma medida. Ou seja, os três lados são congruentes. O que a gente finaliza, então, a classificação dos triângulos quanto aos lados. Beleza? Beleza. Muito bem. Beleza. Página 45. Vai atrás daquele transferidor. Nós vamos medir ângulo. Vai lá. Tá aqui já, professor. Já tá? Já pegou? Topzão. Já. Todo mundo pegou já? Ainda não. Então vai lá, Lima. Corre atrás dele. Professor, Vai. voltei para pegar o quê? Que, Fernando? Acabei de voltar para pegar o quê? Pegar o transferidor. Ah, tá lá no meu quarto, professor. Tô na sala. Ué, ninguém mandou estar na sala. No meu quarto tá minha irmã que enche o saco. Você tem irmã? Irmão. É irmão. Irmão sabia. Bom, podemos, então? Vamos nessa? Irmão. Ó, o do Antônio tá quebrado. Ele quebrou os quadros, o transferidor. Eu devo ter outro, eu vou procurar. Precisa, um só dá para medir. Vamos lá? Vamos. Pode? Bom, página 45 diz lá. Classificação de acordo com a medida dos ângulos. Pega aquela canetinha, marca texto, vai grifar classificação dos ângulos. Eu não estou mais classificando lado, eu vou classificar ângulo agora. Beleza? Muito bem. Beleza. Algumas pessoas gostam de animais exóticos, como coruja, que é um animal de hábito noturno e requer cuidado especial, porque é carnívoro. Na verdade, existem pessoas que têm animais de estimação não convencionais, chamados de exóticos. Por exemplo, uma coruja. Já pensou você dando um rolê no shopping depois da pandemia com uma coruja do Harry Potter no ombro? Meu, você ia parar o shopping, a verdade é essa, né? Ou você andando numa praça de alimentação, sei lá, de algum shopping, com uma serpente enrolada no pescoço e por aí. Eu já vi muita gente que tem jacaré de estimação. Jacaré, tem cobra. Cobra. Tem uns loucos aí que tem uns ratos, cria rato, né? E por aí. Você já criou rato? Quê? Você já criou rato? Eu já criei, não. Eu tenho roedores, tá? Depois, se for o caso, eu mostro para vocês, tá bom? Na verdade, não é do tempo de vocês, mas o ano passado, acho, eu fiz uma palestra sobre roedores na escola de vocês. E chamei os alunos, dei uma palestra, levei os meus ratos aí, os alunos mexeram nos ratos, tiraram foto e tudo mais, tá? Foi bem interessante, foi bem legal a palestra. Da hora. Agora... E por que a gente não foi? Oi?
E por que a gente não foi? Não entendi. E por que a gente não foi? Na verdade, Eu acho que- eu não sei o que aconteceu. Acho que vocês estavam em horário diverso e eu fiz uma parceria com a Cleide. Então, foi na aula dela. Não sei se a aula de vocês já tinha ido, não sei o que acontece. Mas eu me comprometo, não tem problema. A hora que a gente voltar da pandemia, não sei se esse ano ou ano que vem, a gente agenda isso de Provavelmente novo. ano que vem. Não tem problema, tá bom? Fiquem em paz, tá? Então, tem pessoas que gostam de animais exóticos. Por exemplo, a coruja. A coruja, eu não sei se vocês sabem, mas ela é considerado o animal da sabedoria, da inteligência. Tanto que ele é o símbolo da pedagogia, tá? A pedagogia é a ciência que estuda, obviamente, a educação, né? Muito bem. Seguinte. Também aquela casa lá do Harry Potter. Isso. eu Alguns esqueci o nome. artistas fazem reconstruções, representações de aves utilizando apenas figuras geométricas, como para compor a forma dos animais. Acompanhe as próximas atividades e descubra a classificação dos triângulos aí. A figura ao lado, o artista utilizou várias figuras geométricas, na verdade, vários triângulos, né? Não só, obviamente, para representar uma coruja. Observe os triângulos pintados e faça o que se pede. Utilizando o transferidor, meça a medida dos ângulos internos de cada triângulo pintado. Registre abaixo as medidas encontradas. Bom, no triângulo roxo, eu quero que você meça qual é o maior ângulo. Vai lá. Na verdade, você vai achar 3 ângulos. Eu quero saber qual é o maior. Pronto? 90? Não, menor, Limar. Ah, nossa. Oxe, eu tô fazendo errado, então. É o roxo, hein? Nem sei fazer ângulo direito. 70 graus? Quanto? 70? Não, não é 90 nem 60. É Ela 70, falou 80. professor. Não é 70. 70. Ela falou 80? É. Ô, Cecília, me desculpa. Na verdade, alguém falou junto, eu não escutei. É 80 graus. Muito bem. Então, o maior ângulo é 80. Então, escreva na frente do triângulo roxo, naquela linha, põe 80 graus. Barra. Quais são os outros 2 ângulos que tem nesse triângulo? Você vai medir mais dois ângulos aí. Quais são? Um é 80. Nossa, eu não sei medir ângulo. Barral, põe... 45? Quanto? 45. Não, 40. Então, o próximo é 40 graus. Tá faltando 1. Trinta graus? Quanto? 30? Não. É quase o dobro. 55. Quase o dobro, não. É o dobro. É 60 graus, gente. Então, o maior é 80 barra 60 barra 40. Agora, olha que coisa interessante. Soma esses 3 ângulos. Quanto vai dar? 180. 180. Então, coloca entre parênteses na frente 180 graus. Gente, todo triângulo, independente qual seja, ele vai ter sempre 180 graus dentro dele. Sempre. Beleza? Bom, acha aí o triângulo verde. É aquele que está na orelha do bicho, não é? É. Muito bem. Repara que ele tem um ângulo bem grandão. Eu quero que você meça o ângulo maior. Vai lá. 155. Um pouquinho mais, Lima. 160. 160. Perfeito, Cecília. 160. Barra. Agora eu tenho mais 2.
5. 5, perfeito, Lima. O menor mede 5. Agora, presta atenção em mim. Não precisa medir o outro. Por quê? Ah, porque Do 180 e o último menos aqui. 5 menos O maior é 160. 160, o menor é 5. Deu 165. Para 180 está faltando quanto? 15. Então, o outro ângulo qual vai ser? 15 graus. 15. Muito bem. Então, ficou 160, 15 e 5. Entre parênteses, coloca de novo 180 graus. Pronto? Pronto. Muito bem. Agora o triângulo azul é o que está na testa dele, é isso? É. Muito bem. Bom, presta atenção em mim. Lá em cima na testa, ele faz isso aqui, ó. Quantos graus tem isso? 90. Perfeito, Lima. 90. Então, o primeiro ângulo que tem aí é o 90. Barra. Agora, mede os outros dois. 45, professor? Não. Nem 60, professor? 60. Perfeito. Então, um é 90, o outro é 60. O outro vai ser quanto? 30. 30. Entre Nossa, parênteses, professor, quase acertei, hein? colocar- Entre parênteses, o que você vai colocar? 180 graus. 180 graus. Agora, só para a gente terminar a aula, faltam 4 minutos, eu preciso terminar aí. Como podemos classificar os triângulos de acordo aos ângulos? Presta atenção. O triângulo roxo tem algum ângulo que é maior que 90? Tem. Não. Roxo? Não. 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 Tem algum ângulo que é igual a 90? Tem. Não. Não. Roxo não. Roxo não. Então, nesse triângulo roxo, todos os ângulos são o quê? Menores que 90. Quando todos os ângulos são menores de 90, como é que eu chamo ele? Acutângulo. Acutângulo. Muito bem. Olha agora o triângulo azul. No triângulo azul tem um ângulo que é igual a 90, não tem? Sim. Uhum. Quando um ângulo é igual a 90, como eu chamo esse triângulo? Triângulo Retângulo. retângulo. Show! Só um. Aliás, não pode ter todos com 90 que não vai formar um triângulo, vai formar um quadrado ou um retângulo, né? Então, não vai ser triângulo. Então, um deles só tem que ser 90, igual a 90 para ser retângulo. E agora, olha o triângulo verde. Tem um ângulo aí que é bem grandão. Qual foi esse ângulo? 160. 160. O que significa isso? Que ele é maior que 90. Quando o triângulo apresenta uma medida maior que 90, eu chamo ele de obtusângulo. Beleza? Beleza. Ô, Tranquilo? professor, Oi? Tranquilo. a gente não aprendeu isso na apostila passada? Basicamente, ele relembra isso também, tá bom? Parecido. É bem parecido, tá? Ele relembra isso, tá joia? Bom, meus amores, por essa aula, foi um prazer estar com vocês. Obrigado à participação de todos, né? Na verdade, uns falam mais, outros falam menos, mas vocês participam. Meramente obrigado, tá? E na última aula, eu estarei de volta. Na última aula, a gente vai fazer a letra B, o exercício 7, o exercício 8. Nós vamos fazer uma tabela no quadro e eu vou passar a lição de casa dessa semana para vocês. Beleza? Beleza. Tchau, galera!